siglas e letras que podem mudar o futuro de um país. As provas que medem aprendizagem, avaliações nacionais, regionais e globais costumam ser conhecidas por seus acrônimos IDEB, SAEB, PISA, ERSI, ICA e outras. São várias aplicadas em diferentes contextos, atendendo a diferentes geografias, todas com a intenção em comum de ajudar a medir a qualidade da educação. São indicadores que contribuem para mensurar a efetividade do que se ensina na escola. A ideia é que eles sejam guias na elaboração, no monitoramento e no ajuste de políticas públicas de educação, permitindo identificar onde há problemas e também onde há soluções. As avaliações não só fazem soar alertas, mas também dão pistas do que pode estar dando certo. No episódio de hoje, que encerra a segunda temporada do podcast, a gente trata das diferenças entre as avaliações, fala dos papéis delas e discute por que é importante avaliar a educação. Eu sou o Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversa sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos principais tocadores de áudio e ao YouTube às quintas-feiras. Hoje, a gente recebe o professor de educação Guilherme Lichandi, da Stanford Graduate School of Education, nos Estados Unidos. Guilherme também é professor afiliado ao Stanford King Center for Global Development e ao Stanford Center on Early Childhood. Ele é PhD em Economia Política e Governo pela Universidade de Harvard e foi professor da cátedra do UNICEF de Economia do Bem-Estar e Desenvolvimento Infantil na Universidade de Zurique. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Oi, Guilherme, tudo bem? Que bom ter você aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Davi. Prazer estar aqui com vocês. Legal, Guilherme. Já vamos começar com tudo, tá? Eu queria entender toda essa história de avaliação e de indicadores. Queria entender da tua parte qual você acha que é a importância de se avaliar a educação e o que muda para um país ter avaliações e indicadores bem organizados, com séries históricas assim sólidas e medições regulares. A gente fala que tentar entender e monitorar a avaliação sem ter avaliações regulares, né, transparentes, é que nem pilotar um avião sem instrumentos, né? Você não sabe para onde você está indo, né? Como corrigir rota. E provavelmente vai acontecer uma catástrofe, né? Então, essa é a importância de se avaliar de forma sistemática. Tem vários tipos de avaliação, sobre os quais a gente vai falar mais na nossa conversa, mas assim, tem desde aquelas que o professor vai usar na sala de aula e talvez não vão estar registradas em lugar nenhum, mas que precisam ter, né, sistemática para que todo mundo esteja mirando para o mesmo lugar, já que a gente está usando a nossa metáfora do avião. E tem as somativas, aquela que o sistema precisa ter para ter diagnósticos comparáveis, gerar incentivos, né? E os dois tipos, a princípio, dão os instrumentos que os nossos pilotos, né, que podem ser desde o professor até o diretor da escola, o secretário de educação, o ministro, precisam para dar direção, para a gente ir para onde a gente quer. Mas só ter os dados também não é suficiente, né? Quem está sentado no cockpit faz toda a diferença. Tem uma historinha bem rápida daqui de Cincinnati, que é uma cidade no estado de Ohio, bem no meio oeste americano, que acho que ajuda a entender como a avaliação é ao mesmo tempo necessária, mas não é suficiente para as coisas irem para o lugar certo, né? Então, a história é que Ohio começou a fazer avaliações todo ano para entender onde é que os alunos estavam em linguagem e matemática. E aí, anos depois, acho que 3 anos depois das avaliações começarem, Cincinnati continuava lá embaixo no ranking. Então não tinha melhorado nada. E todo mundo falou, a gente está fazendo todo esse esforço, e daí, né? E aí as coisas começaram a melhorar quando meio que transformaram os professores em cientistas ali, ou né, levaram a sério essa história do piloto sentado no cockpit. Então, montaram o que eles chamaram de sala de dados dentro de cada escola. Primeiro, né, os professores ficaram insatisfeitos, né? Ficaram bravos. Já tenho tanto trabalho, né? Tenho que ficar anotando na mão. Mas aos poucos os diretores começaram a estimular que os professores juntassem ali quem são os alunos que
né, não aprenderam coisas similares, quais são aqueles que evoluíram em coisas parecidas, e aí fazer experimentos, né? Numa semana, vamos tentar sentar juntos quem não sabe aquela coisa e trabalhar aquele conhecimento específico ali. Em outra semana, vamos sentar junto quem sabe com quem não sabe, para ver se um aprende com a ajuda do outro. E aí, com isso, os professores viraram meio cientistas ali, né? E começaram a fazer os próprios experimentos. E aí sim, Cincinnati pulou lá para cima, segundo lugar, depois primeiro lugar no ranking de Ohio. Isso mostra como os dados são super necessários, mas se quem está pilotando o avião não dominar esses dados, não se interessar por eles, não tiver eles com a temporalidade necessária, nada muda. Então, eu acho que ele tem que ter esse olhar da avaliação duplo. Quem está na sala de aula e fazendo diferença para o aluno precisa estar empoderado disso e fazer uso disso. Eu até queria, então, puxar aí pelo que você está falando, que eu acho que essas avaliações que são feitas mais no âmbito da escola, uma avaliação diagnóstica que ajuda o professor a trabalhar com o seu aluno, eu acho que até elas são mais fáceis de entender, né? Porque a gente vê, olha, para ajudar o professor no seu trabalho ali do dia a dia com o seu aluno. Mas essas outras avaliações maiores, que têm o objetivo de guiar a discussão de políticas públicas, elas são, às vezes, um pouco mais desconhecidas do público em geral e também até mais questionadas, às vezes, né? A gente teve um episódio aqui do podcast sobre o papel do jornalismo de educação, que foi muito interessante, com a Renata Cafardo, que imagino que você deva conhecer. E ela disse que as avaliações, e essas avaliações de política pública, né, são fundamentais, inclusive, para que o tema receba uma cobertura midiática, né, adequada, né? Até um pouco do que você estava falando, né? O que guiou todo esse processo foi o ranking da cidade, né? Então, assim, eu vejo essas avaliações, esses indicadores importantes para muitas coisas, né? Então, queria ouvir um pouco sobre esse lado, essas avaliações mais amplas, que têm o objetivo de guiar políticas públicas. Desse ponto de vista, o quanto você acha que elas são importantes e sobre o uso delas também nesse nível de decisão sobre as políticas públicas? Eu acho que essas avaliações mais sistêmicas, elas são importantes em múltiplas dimensões, né? Tem um papel muito direto de informar os pais sobre qual a qualidade daquela escola e dar ferramenta para que esses pais, mães, responsáveis possam ir até a escola e cobrarem melhores resultados, né? Por que isso está acontecendo? Então, isso é um instrumento natural de promoção de engajamento familiar, que é um componente indissociável ali da educação, né? A criança aprende em parte na escola e uma parte enorme fora dela. Tem estudos mostrando que quando essa transparência acontece, de fato você tem melhores resultados, né? Porque tem em outros países divulgações que acontecem antes de eleição, depois de eleição, e aí você consegue ver como isso de fato importa, né? A gente às vezes fala que ninguém está nem aí para a educação é a última das prioridades, mas isso mexe sim em resultados eleitorais e mexe, portanto, aí na disposição das famílias de estarem presentes na escola. Tem cidades no Brasil que as famílias têm 1/3, às vezes, do poder de voto ali para substituir um diretor. Então, tem esse papel direto mesmo de dados públicos gerarem pressão social e accountability, né? Em português não tem uma boa palavra para isso, mas essa possibilidade de cobrança e participação social. A outra é a chance de que o Estado, o próprio município, mas também o governo federal possam criar incentivos para a adoção de melhores práticas ou para mitigar desigualdades com base nesses números de avaliações sistêmicas, né? O ICMS educacional, que é uma inovação que começou ali no Ceará e Pernambuco e agora está em quase todos os estados, a ideia é que ele redistribua recursos do imposto estadual para os municípios que estão fazendo maior progresso, né, na melhoria desses indicadores, né, de aprendizagem de matemática, português, de melhoria de fluxo. Isso é uma possibilidade que só está na mesa porque a proficiência está sendo medida de forma uniforme. Isso só é graças a essas avaliações padronizadas, né? Para poder disseminar melhores práticas, identificar o que não está funcionando, mensurar essas desigualdades, né? Porque muitas dessas desigualdades sem essas avaliações são invisíveis. Essas avaliações são fundamentais. Dito isso, elas são limitadas em um monte de aspectos que vão seguir invisibilizando certas desigualdades. Então, não é só porque a gente está medindo que os problemas estão resolvidos. A gente tem que olhar com muito cuidado para o que a gente está medindo e em que população de alunos a gente está medindo, que são temas que a gente precisa aprofundar aqui na nossa conversa. Vamos começar aí esse aprofundamento.
A gente tem várias avaliações, indicadores aqui no Brasil diferentes e também alguns internacionais ou na América Latina. Eu queria tentar ir esclarecendo, pelo menos falando um pouco sobre cada um deles. Se você conseguir me ajudar aqui, então eu queria começar com o Brasil, né? Então aqui no Brasil a gente tem talvez os principais indicadores da educação básica são o IDEB e o SAEB, né? Que é uma parte do IDEB que é da parte de proficiência. Mais recentemente, a gente teve o Índice de Criança Alfabetizada, o ICA, né? E internacionais também a gente tem o PISA, que é o mais famoso, e o ERSE, que é mais focado aí na parte de alfabetização. Queria começar com as brasileiras, IDEB, SAEB e o Índice de Criança Alfabetizada. O que você consegue me dizer? Qual a diferença entre eles? Assim, ajuda quem não conhece tão bem esses nomes e tal a tentar entender as diferenças. Certo. O SAEB é o nosso sistema de avaliação, né, da educação básica. São provas de matemática e língua portuguesa que tentam captar essas competências, essas habilidades em séries específicas. Então, ela tipicamente acontecia ali no 5º ano, no 9º ano e na 3ª série do ensino médio, que são ali as séries de transição, né? Então, o final de cada ciclo, né? O que o aluno aprendeu até ali em língua portuguesa e matemática, né? E isso sai uma nota numa escala própria, mas que ela tem recorte de proficiência. E dá para saber quem está abaixo do básico, no nível básico, proficiente ou avançado. O IDEB, que é o indicador de desenvolvimento da educação básica, ele usa essas notas, né, do SAEB, bota numa escala de 0 a 10 para matemática e português, tira a média delas e penaliza pelo fluxo, que é uma medida de aprovação, né, ou evasão. Então, é uma ideia de quanto tempo leva para um aluno terminar aquela etapa, né? Também numa escala, vamos dizer assim, de 0 a 1. Então, ele não é super simples, na verdade. Isso é interessante dizer, porque ele é, acho que, compreensível. Como ele é de 0 a 10, parece uma nota. Então, acho que tem uma certa coisa intuitiva que a pessoa fala, entendi, de 0 a 10, minha escola, meu município, meu estado tirou 6,1. Dá para entender, mas assim, o que vai entender não é tão simples assim. A própria medida de fluxo tem uma média harmônica no denominador. Então, assim, mas, enfim, confiando que os dados estão certinhos, ele captura essas duas dimensões, né? Que o que importa é melhorar proficiência em matemática e língua portuguesa e ter uma certa regularidade ali na trajetória escolar. É isso que o IDEB captura, então, a partir do SAEB, né? Esses índices, acho que tiveram um impacto grande, eles vieram na esteira do último Plano Nacional de Educação para a gente monitorar o nosso avanço em cada etapa, mas, obviamente, tem várias limitações, porque agora ele esgotou esse ciclo, a gente está planejando o próximo, né? Essas métricas, primeiro, elas não levam em conta desigualdades, então é possível que o município e o estado melhorem em média, mas deixando muita gente para trás, e o índice não vai refletir isso muito bem. Inclusive, tem casos muito conhecidos de municípios e estados em que isso aconteceu. Outra limitação é que ele só é tão bom quanto a própria prova, né? Então, se nossas provas, a gente vai falar depois das internacionais, elas são muito simples, né? Muitos alunos tiram nota máxima nessas provas. Muitas escolas têm todos os alunos tirando nota máxima. Então, com, né, um teto baixo, a gente é incapaz de detectar realmente se a aprendizagem ficou para trás depois desse certo patamar, né? E também tem muita gente que fica de fora. Muitos alunos estão excluídos dessas avaliações. O mais óbvio são os alunos fora daquelas séries do final do ciclo. Como é que está a porcentagem dos alunos do 2º, 3º, 4º ano, 6º, 7º, 8º, 1ª, 2ª série? A gente não sabe. Isso abre espaço para uma certa manipulação desses dados, né? Repetindo os alunos, porque a prova acontece a cada 2 anos. Então, se eu garantir que os meus alunos que estão muito para trás não estejam nessas séries finais, nos anos de avaliação do SAEB, eles nunca vão aparecer nas avaliações. Então, a avaliação também exclui os alunos com deficiência, os alunos de escolas indígenas, de turmas multisseriadas, de EJA, né, que é de Educação de Jovens e Adultos. Então, é uma prova que, diante do que ela consegue capturar, ela tem seus méritos, né, em forma, que nem a gente falou, debate público e políticas distributivas e assim vai, mas ela tem muitos pontos cegos que precisariam ser endereçados agora num redesenho do indicador. A outra mais recente, que você perguntou do criança alfabetizada, o que acontece? Teve um esforço. Primeiro que o Brasil, até ano passado, 2023, né, não tinha ainda uma definição do que significa estar alfabetizado, né? O que é uma criança alfabetizada. Então, o INEP fez essa definição em consulta com professores e aí passou a ter um interesse em medir. Qual a proporção de crianças alfabetizadas que a gente tem ali ao final do 2º ano? E aí o SAEB passou a ter, num caráter amostral, a tentar medir qual era essa proporção de criança que já estava alfabetizada na idade certa, né, na série certa, perdão.
já num histórico, antes tinha uma avaliação que chamava ANA, que era uma avaliação bem focada só em alfabetização, então ela é derivação disso, só que amostral. Só que ela tinha preocupações, porque ela só era uma amostra de escolas, né, e também era uma avaliação nacional. E aí tinha uma ideia de que, tentando aprender com o modelo do Ceará, que parece ter sido bem sucedido em aumentar a alfabetização rápido, principalmente a partir de Sobral, tinha uma ideia de que seria melhor que essas avaliações de alfabetização fossem estaduais. Então houve um esforço para que os estados conduzissem suas próprias avaliações e o INEP tentasse integrar esses resultados. Esse é esse indicador da criança alfabetizada que foi divulgado pela primeira vez em maio, agora de 2024, né? Essa divulgação aconteceu com muitos problemas. Então, se você me perguntar, Guilherme, que nem você explicou o SAEB, explica como é que é esse indicador. Não sei explicar, porque o INEP não divulgou até agora as notas técnicas para explicar como essas contas foram feitas, quais são os itens comuns, como foram unificadas as provas de estados em que tinha um aplicador lendo a pergunta para a criança versus outros em que a criança leu a pergunta por si só. Então, assim, a ideia me parece boa, tecnicamente ela é complexa e a gente ainda não sabe bem como será o futuro desse indicador. A vantagem é que ela vai ser anual, né? Então, no próximo ano a gente já vai ter mais um ponto e vai dar para entender um pouco melhor, né? Não ter que esperar 2, que nem o SAEB, né? Eu vejo vantagens, assim, porque quando o Estado faz, ele também tem mais... está empoderado do instrumento, né? Ele também está mais incentivado a usar para criar os próprios incentivos locais. Mas não é trivial unificar avaliações diferentes e não está claro para mim que a gente tem hoje um compromisso com o nível de transparência e né, técnica para a gente entender como isso está sendo feito. Também não foi feito um amplo processo de discussão com a academia nacional e internacional ou com a sociedade para a gente entender o que esse indicador vai medir. Enfim, eu tenho no momento mais preocupações do que otimismo, mas assim, tem potencial. Legal, então vamos, daqui um tempo a gente marca para conversar de novo para ver se esse negócio avançou. Vamos para as internacionais, Guilherme. Eu citei aqui o PISA e o ERSI. O que você consegue falar para a gente desses indicadores? Tem o PISA, é esse programa internacional da OCDE que mede aprendizagem em matemática, leitura e ciência dos alunos de 15 anos, né? Em, sei lá, mais de 60 países do mundo, né? Varia por ano, né? Porque com a pandemia diminuiu um pouco. Essa última foi em 2021, 2022 que eles conseguiram medir. Ela acontece a cada 3 anos, e aí em cada um desses 3 anos ela mede as 3 disciplinas, mas ela aprofunda mais em uma, né? Então a última foi matemática, e ela costuma trazer também agora umas competências novas. Então na última edição ela teve criatividade, na próxima ela vai ter pensamento computacional. Então é interessante porque ela dá comparabilidade, né, para entender como é que está o Brasil em relação ao mundo. Mas ela tem vários desafios, né? Com 15 anos ela só pega as crianças que estão na escola. Então o Brasil, sendo um dos países em que a gente tem um nível de evasão ainda alto, as crianças estão fora da escola, a gente não sabe aí como é que está a proficiência, isso vai afetar a comparabilidade, né? A gente vai aparecer relativamente melhor. E ainda assim a gente costuma ir muito mal nessas avaliações, porque essas avaliações elas medem competências mais complexas, né, do que o SAEB. Então, lá em matemática, eles estão medindo, né, as perguntas são perguntas, tem várias dissertativas, né, o SAEB são perguntas de múltipla escolha, até hoje, pelo menos. E nas dissertativas ele vai muitas vezes usar vários itens que estão relacionados com a mesma pergunta. O SAEB não faz isso, ele tenta usar itens localmente independentes, por causa de uma ideia de teoria de resposta ao item, que é meio, né, de onde viemos, mas não é necessariamente onde deveríamos ainda estar. O PISA e outras parecidas, o PIRLS, que é o equivalente para leitura ao final do 4º ano, o TIMSS, que a gente acabou de participar pela primeira vez, que é só focado em matemática, várias dessas, as internacionais, elas tendem a ser mais sofisticadas. E por causa disso, o Brasil tende a aparecer muito mal nesses índices, porque as nossas avaliações não são tão sofisticadas, né? Mas pior do que isso, tende a parecer também que a gente não está evoluindo como, às vezes, a avaliação nacional parece indicar. Então, assim, juntando as pontas, só para ilustrar, né, no PISA a gente tinha, assim, 20% só dos nossos alunos no nível de proficiência, proficiente ou avançado, enquanto na OCDE tem, sei lá, 60% dos jovens, né? Então, a gente está muito, muito distante e meio parado no tempo, né? Então, não é só um efeito da pandemia, já é uma coisa que há muito tempo tem sido essa realidade. Então, esses internacionais, eles ajudam a ter esse olhar, né, esse entendimento mais contextualizado de onde estamos, mas, de novo, sujeito a essas várias questões, né? Como é que essa amostra que a gente consegue medir as coisas, como estaria se a gente tivesse alunos excluídos, mas, principalmente, acho que o que as provas estão medindo. Ao meu ver, se eu tivesse tentado lá no INEP hoje em dia, eu faria menos essas avaliações internacionais,
Não porque eu acho que elas não têm valor, mas porque elas custam dinheiro e elas nos dizem sempre a mesma coisa. Né? O que a gente aprendeu? Cada vez que nossa, o time chamou atenção que a gente está muito mal em matemática. Pô, a gente já sabia disso. Se a gente não soubesse, né? Eu preferia não fazer. Não que eu não queira que a gente esteja comparado. Assim, é que eu já sei o resultado. Eu preferia usar os recursos e o capital humano, principalmente, porque não é tanto sobre o dinheiro, mas são as pessoas. Tem pouca gente no INEP para fazer muita coisa. Então, eu preferiria focar esses esforços em melhorar as nossas avaliações nacionais, para que elas também capturem essas competências mais sofisticadas, que elas, né, são mais testes no computador em vez de no papel, que elas têm itens adaptativos, enfim, que a gente possa aqui, para informar as nossas políticas, medir melhor e mais amplamente. E, enfim, aí, quem sabe, né, a gente vai evoluir a taxas mais rápidas. Legal. Eu até queria fazer um comentário, pegando o PISA como um exemplo, né, que tem uma dificuldade de ler esse resultado, né? Por exemplo, eu me lembro que quando saiu o último resultado do PISA, teve muita gente que falou assim, poxa, mas a gente vem investindo tanto no ensino médio e esse PISA não melhora. Só que o PISA nem mede o ensino médio, né? Porque ele mede até os 15 anos. Ou gente falando assim, pô, mas nos últimos anos a gente investiu tanto em alfabetização e não melhorou. Só que a criança que tem 15 anos agora nem pegou essa melhoria da alfabetização nos últimos anos, né? E por último, uma coisa que você comentou, que o professor Reinaldo, quando esteve aqui também no podcast, comentou, que é como o Brasil tem essa questão de fluxo, né? E tem melhorado o fluxo ao longo do tempo, então, na verdade, assim, o resultado real seria mais baixo, mas a curva seria de um pouco mais de melhoria do que o que aparece também, né? Então, esses resultados também têm o risco de eles serem lidos de uma maneira meio superficial, né? Acho que sim. E também a gente fez um estudo recente aqui em Stanford, mostrando como, diante do nível de sofisticação da prova, né, como as competências se misturam. Por exemplo, eles mediram criatividade pela primeira vez no PISA 2023 e apareceu que os brasileiros estão entre os menos criativos do mundo. Eu olhei isso com desconfiança, né? Porque o brasileiro, se tem alguma coisa que é criativo. Aí eu falei, bom, como é que a prova mediu isso? E aí quando a gente vai olhar como são as questões, são questões sofisticadas. Você tem que olhar uma imagem e criar 3 títulos diferentes. Você tem que preencher uma história em quadrinhos com um diálogo muito diferente do que os seus colegas vão fazer. Para você fazer isso bem, não é só sobre ser criativo. Você tem que dominar a leitura para entender bem as instruções, tem que dominar a escrita, né? E se você vai muito mal na competência de linguagem, você vai muito mal na forma como o teste está valendo criatividade, né? E da mesma forma, educação financeira, que foi medida desse último, e da mesma forma, assim, qualquer outra das competências, né? E a gente fez um experimento aqui, um estudo, usando o Equidade.info, que é uma amostra de escolas que a gente tem em todos os estados do Brasil, em que a gente repetiu os testes de criatividade do PISA, mas a gente aleatorizou, né, sorteou. Então, metade dos alunos do ensino médio, a gente lia as instruções e preenchia as respostas para os alunos, e na outra metade o próprio aluno tinha que ler as instruções. E o que apareceu foi que quando o próprio aluno tinha que ler as instruções, os alunos de nível socioeconômico mais alto vão bem melhor nessa prova de criatividade. Mas quando o entrevistador lê as instruções, não tem diferença. Então, o problema dessas provas não é só, né, que todos esses fatores que você comentou vão influenciar na evolução dos resultados no tempo, mas também que a gente vai acabar, às vezes, alimentando certas narrativas de déficit dos alunos mais pobres e etc., para certas competências, só porque a prova não é capaz de medir elas de forma independente. Agora, mesmo com todas essas questões, eu ouço muito que o Brasil é um país que tem muitos dados, tem muitos indicadores e que é bastante desenvolvido nessa temática. E quando eu olho também outros países da América Latina, né, tirando o Chile, realmente o Brasil está num nível diferenciado. Eu queria ouvir de você, assim, o que você acha do Brasil, não em relação à qualidade da educação, mas em relação a esse aparato aí de avaliação, indicadores, de ter comparabilidade no tempo, enfim, o que você acha? Assim, falando especificamente das avaliações, aquela coisa, copo meio cheio, meio vazio, né? Acho que, de fato, tem esforços de muito valor de agora ter um sistema de avaliação que, sei lá, quase 20 anos, né? Está tentando medir coisas comparáveis, né? E tentar definir metas e acompanhar esses indicadores ao longo do tempo. Eu acho que esse é um copo meio cheio. Isso tem que ser visto com valor, né? E é um país de dimensões continentais. Também é bem difícil fazer isso da maneira como o INEP implementa e tal. E acho que como agora os estados têm feito. Então, tem muita coisa boa. O que eu acho que é um copo meio vazio é que esses dados eles dão um retrato imperfeito das coisas que a gente precisa saber. E também, assim, em termos de temporalidade, eles são
realmente demora muito para essas avaliações voltarem para as redes, né? Para que elas possam, de fato, fazer aquele uso que a gente queria. É como se o piloto lá tivesse, já no meio da viagem, quando chegam as mensurações iniciais dos instrumentos lá de como é que foi a decolagem. Então, assim, tem um secretário de Joinville, o Diego Calegari, que ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: IDEB é o atestado de óbito da nossa educação. Porque quando ele vem, já era, sabe? Vem assim, você faz a prova em setembro, sei lá, um ano depois, vem lá em maio, aliás, às vezes um ano e meio depois, vem o resultado da avaliação falando: sua rede foi mal. Pô, e aí? O que eu posso fazer agora? Inclusive, isso é tão verdade que a gente no Brasil fala muito, assim, faz essa dicotomia, né? Avaliações formativas, avaliações somativas, né? Essa que o professor faz na sala de aula e essas outras e tal. Na real, na verdade, não existe essa dicotomia. Se eu conseguisse fazer uma coisa somativa que gerasse resultado em tempo real, isso é usado de forma formativa pelo professor dentro da sala de aula. Então é uma dicotomia que a gente criou porque a gente considerou que não dá para fazer isso em tempo real. E eu queria contar um exemplo que é usado aqui na Califórnia e outros estados americanos e que a gente está trazendo para o Brasil para mostrar como de fato isso é possível. E eu acho que essa é a nova geração para a gente preencher o copo, a metade vazia do copo, né? Que são avaliações de fluência de leitura. O Brasil começou até a fazer essas avaliações desde, acho que nos últimos 2 anos, né? Adaptando uma avaliação que a Unicef usa muito no mundo, que chama EGRA, que é Early Grade Reading Assessment, né? Avaliação de leitura para as séries iniciais. Que é a ideia de que se a criança ler com fluência, se você pedir para ela ler um texto em voz alta, em 1 minuto ela devia ler com acurácia, com um ritmo, né, que é prosódia, que ela está, né, entendendo o que ela está lendo, não está só lendo assim uma palavra depois da outra, mas está articulando as palavras, e pontuação. Então a ideia é que se a criança consegue ir bem, né, num teste de leitura de fluência em voz alta, tá bom, né, a leitura está indo na direção certa. É compreensível que a gente queira medir essas competências, né, de leitura, mas será que esse jeito de medir é o mais racional, o mais razoável, né? Para fazer isso, até o CAET expandiu, fez essa avaliação com milhões de crianças brasileiras em 2023 e 2024, né? E esse teste, ele é complexo de rodar, porque você tem que tirar cada criança da sala de aula, cada teste vai durar 10 minutos em média, porque a criança vai ler, sei lá, 3 textos diferentes, responder 6 perguntas, o professor tem que gravar a leitura em voz alta da criança no celular. Então tem que fazer, imagina, com cada criança, né? Vai tipicamente levar, sei lá, 6 horas para fazer a turma toda, vai ser disruptivo da dinâmica da aula. É custoso, porque esses áudios vão ser enviados ou para serem, sei lá, uma inteligência artificial tentar codificar só a parte de acurácia, né? Porque o resto a IA não faz ainda. E ainda assim tem que ter corretores para ouvir essas coisas. Então, assim, dá para entender que está medindo mais ou menos o que a gente gostaria, mas é complicado de fazer e por isso demora, né? Quando vai voltar para o professor, muitas vezes vem assim: já faz tempo que eu medi, nem lembro mais, e o que eu faço com isso? Em contraste, aqui em Stanford foi desenvolvida uma avaliação que eles chamam de Rapid Online Assessment of Reading, ROR. Então, avaliação rápida de leitura online, em que a fluência é medida de outro jeito. Então, é numa tela, pode ser celular, tablet, computador, e tem alguns módulos, mas um deles, as palavras piscam na tela e desaparecem. E o aluno tem que dizer, isso é uma palavra ou uma palavra inventada? Isso vai ter centenas de itens, né, que vai aparecer assim. A frase aparece na tela, o aluno tem que dizer verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, o céu é azul, verdadeiro ou falso? Quem sabe ler rápido vai conseguir identificar mais palavras corretamente e mais frases, né, se elas são verdadeiras ou falsas, né? Se eu estiver chutando, eu sei, você deveria acertar só metade dos itens, então eu consigo descontar isso da minha pontuação. Qual que é a vantagem desse teste? Primeiro, cada criança faz por conta própria, é tipo um joguinho, todo mundo pode fazer ao mesmo tempo, dura só 5, 10 minutos, os resultados são em tempo real, porque não tem que corrigir. Eu sei se a palavra é palavra ou pseudopalavra. Eu sei se a frase é verdadeira ou falsa. Então, o resultado sai em tempo real para o professor. E isso é de forma comparável, né? Você pode usar TRI e outras coisas, né? Não é disruptivo da sala, não precisa mandar para correção. Se a criança ela tem alguma deficiência de fala, etc., ela pode fazer o teste mesmo assim, porque ler rápido não tem nada a ver com ler em voz alta. Então, esse é o tipo de teste que, quando a gente começa a olhar com profundidade, você fala, uau, né? Agora entendi que existe avaliação que pode ser somativa, mas, pô, vai estar disponível para o professor em sala de aula e pode mudar a prática imediatamente. Pô, super interessante, Guilherme, porque a avaliação de fluência, ela já foi um avanço em relação exatamente a essas questões que você fala. Agora, esse ROR eu não conhecia, vou investigar um pouco melhor. Muito interessante, eu acho uma evolução que inclusive vai baratear muito esse processo, né? E também é uma coisa que até os pais podem ver com os filhos em casa, então gostei, não conhecia, super interessante. O ROR virou
o screener, né, o método oficial para identificar as crianças com defasagem de leitura ou dislexia, porque ele também tem teste de indicadores de dislexia. Esse resultado aqui, na Califórnia, é obrigatório que fique disponível para os pais em até 7 dias. No Brasil, a gente ainda está uma distância grande, mas a gente já adaptou a avaliação. Então, a gente testou em Joinville e no Rio, funciona bem, e a ideia é que nos próximos anos a gente possa avaliar se esses relatórios, que para informar professores, pais, em diferentes formatos, eles realmente podem fazer a diferença, né? Porque um risco, se a gente pensar assim, é que quando eu divulgo o relatório, ele alimenta essas narrativas de déficit que eu falei, né? Do tipo, eu falei pro professor que o aluno tá indo mal, aí o professor fala, bom, realmente, esse aluno não tem nada que eu possa fazer. O outro é falar, não, ó, esse aluno, porque eu sei os itens que ele errou, de novo, em tempo real, então eu posso falar, esse aluno tá com dificuldade nisso aqui. Professor, você pode trabalhar essa atividade. Então, eu acho que é muito promissor. Muito bom. Você citou o Diego Calegari, quero mandar um abraço para ele e fazer um reconhecimento aqui, uma das lideranças importantes da educação brasileira. Queria aproveitar também algo muito legal aí na sua trajetória, que você é um inovador social, né? Em 2020, sei que você foi reconhecido pela Fundação Schwab, pela Folha de São Paulo, entre os top 10 empreendedores sociais no Brasil, na categoria legado pós-pandemia. E em 2014, você já tinha sido reconhecido pelo MIT Technology Review como o maior inovador social do Brasil entre empreendedores com menos de 35 anos. Então, quer dizer, além de ser especialista em inovação social na rede de especialistas do Fórum Econômico Mundial, então eu queria abrir esse parênteses aqui super importante para te perguntar onde você entende que a educação encontra a inovação social, como essas áreas conversam. Eu acho que um país, né, em que a gente não garante que toda criança e jovem, né, chega ao final do ensino médio e de fato tem pelo menos o diploma do ensino médio, ou que chega até o diploma, mas não sabe ler ou fazer com as contas básicas, né, de fração, entender como é converter uma moeda, qual que é o caminho mais curto para chegar no seu destino. Isso não é entregar a cidadania, né? Então, quando eu trabalhei muito, até antes de fazer um trabalho mais profundo em educação, com pobreza, agricultura familiar, né? Eu trabalhei em outras áreas, trabalhei bastante na África, né? Malawi, Costa do Marfim, para além do Brasil, e em vários temas, violência contra a criança, casamento infantil, trabalho infantil. Então, eu, assim, olhando para essas várias áreas, inovação social sempre pautada por dignidade, né? Então, como que a gente consegue apoiar famílias na sua trajetória em direção à autonomia, né? E educação é parte indissociável disso. Inovação, sempre fala assim, é quando você está apostando numa coisa que todo mundo fala, eu duvido. E, assim, eu consigo reconhecer vários desses temas que a gente falou, né? O que a gente devia estar medindo? Será que dá para medir desigualdade interseccional e colocar isso no indicador? Será que dá para medir de forma comparável e tornar o resultado em tempo real? Acho que são coisas, é onde a inovação social precisa acontecer para tornar a educação mais justa e garantir esse direito. Eu acho que, assim, para não deixar de dizer isso, de certa forma no Brasil a gente tem melhorado a passos tão lentos em certas dimensões, incluir os alunos na escola, a gente evoluiu muito rápido desde o Paulo Renato, né? E eu acho que isso foi um super ganho que tornou novos futuros possíveis, mas em aprendizagem tem sido tão lento que eu acho que a gente já meio que aceitou como sociedade, e até os especialistas, de que não dá para fazer muita coisa muito mais rápido. Eu acho isso um risco gigantesco, porque a gente vê outros países e até outros estados do Brasil que conseguiram fazer ganhos rápidos, né? Com todas as dificuldades nossas de mensuração para entender de fato como esses ganhos foram distribuídos e como é que a gente chegou lá. Mas a gente precisa entender como fazer essas mini revoluções, porque elas são possíveis, né? E se a gente desistir disso, então a gente está desistindo do futuro dessas crianças e jovens. Falando em não desistir futuro, vou para a última pergunta, que é uma pergunta que eu costumo fazer aqui para todo mundo, Guilherme. Qual você acha que é o sonho possível para a educação brasileira nos próximos 10 anos? Nem um sonho impossível, né? Nem alguma coisa super realista, mas o que você acha que é um sonho possível para a gente ter em 10 anos para a educação brasileira? Eu acho que o sonho possível é ter 100% das crianças alfabetizadas ao final do segundo ano. Eu acho que isso é possível. Justamente eu quero chacoalhar meus colegas e falar, não, dá para fazer, mas a gente vai precisar mudar muita coisa, né? Eu acho que às vezes a gente já aceita as restrições e fala, não, isso aí não dá, não, vamos medir, sempre vai ter criança que vai estar mais para aquela distribuição. Verdade, né? O mundo é uma distribuição, sempre vai ter alunos que aprendem mais rápido, outros que aprendem mais devagar, mas a questão é, como é que as escolas desse Brasil todo vão estar preparadas para garantir que todo mundo está acima do nível mínimo, que é o nível de dignidade que eu estava dizendo. Eu acho que esse sonho é possível e a gente devia mirar nele.
Legal, bom, estamos super alinhados, Guilherme. O sonho possível do Instituto Natura para alfabetização é 90% em 2030. Então, 10 anos sem, dá para chegar lá. É isso aí. Muito bem, Guilherme. Olha, super obrigado. Acho que foi bem legal aqui a conversa sobre avaliação. Tem muita coisa para falar. A gente podia ficar falando um tempão, mas acho que você já contou bastante. Obrigado pelas histórias, obrigado pelo conhecimento, obrigado mesmo pela tua participação. Obrigado, Davi. Até a próxima. Obrigado por acompanhar a segunda temporada do podcast. Se você gostou e gosta das conversas que a gente faz aqui, manda para um amigo, colega ou para quem quer que você ache que pode aproveitar esses debates. Agradeço também às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. O Instituto Natura está nas redes sociais. Fica de olho lá para saber quando chegam novos episódios do podcast. Até mais! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A sonorização e a mixagem são do Pedro Yanxur. A trilha sonora é da Stella Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Melo e a Regiane Puges é a coordenadora de inteligência estratégica.